Educação à distância, mudando realidades. Olá, caro aluno! Eu me chamo Fabrício Ramos Penedo e serei o seu professor da disciplina de Introdução à Contabilidade nessa aula 2. Bom, pessoal, nesse momento eu vou falar rapidamente da minha descrição. Eu sou um homem branco, estatura mediana, estou trajando um blazer cinza, camisa verde, calça preta e tênis preto. Atrás, da onde eu estou, tem um painel com pontos interligados e à minha esquerda tem um painel com dizeres bonitos, EAD mudando realidades. Então, pessoal, vamos avançar para essa aula 2 de Introdução à Contabilidade. Logo, a temática de hoje, ela vai tratar do seguinte, ela vai falar sobre a dinâmica contábil, integração entre balanço patrimonial e demonstração do resultado. Gente, essa aqui é a aplicação prática da nossa aula. Na aula anterior, nós falamos sobre teoria, porque a contabilidade é muito importante. Nós falamos também do foco, do objetivo da contabilidade. Nessa aula, a gente vai apresentar alguns elementos fundamentais para a gente entender essa aplicação prática e também fazer a aplicação prática, tá certo? Então vamos avançar, gente. Basicamente é isso aqui, ó. Ativo, esse elemento fundamental dentro das demonstrações contábeis. Ele é o que? É o conjunto de recursos. Lembra que a gente definiu lá na aula anterior? Então, recursos de bens e direitos. Bens, a gente pode entender aquilo que a gente pode palpar. Por exemplo, um veículo dentro da sua empresa, você comprou o veículo, você comprou um terreno, você comprou mobiliário, computadores, móveis, cadeira. Isso daí são bens, a gente entende como bens palpáveis. Mas também se sua empresa ela desenvolveu, com o passar do tempo, uma marca bacana, um slogan, isso também não deixa de ser um bem, só que imaterial. Você não tem como palpar uma marca, mas ela também é classificada como bem, porque quando as pessoas olham esse bem, elas se interessam em utilizar os serviços ou comprar os produtos do seu negócio, tá certo? Então, direitos é aquilo que a empresa ela tem a receber, ela faturou ela vendeu, quando eu falo faturar é vender, tá, pessoal? Ela faturou, prestou serviços em sua atividade fim a terceiros. E agora, a pessoa jurídica ou a pessoa física não pagou naquele momento. Então, a sua empresa, ela tem um direito a receber desses terceiros, tá certo? Então, isso não deixa de ser um patrimônio, isso não deixa de ser um ativo. É o conjunto de recursos mensuráveis em dinheiro que são controlados pela empresa, pela entidade, provenientes de eventos ou transações passadas. Lembra que eu falei com vocês que a contabilidade ela funciona com dados passados? Então, que representam benefícios econômicos presentes. Gente, ativo, é tudo aquilo que gera benefício econômico. Você pode esperar em algum momento que aquilo vai dar certo. Por exemplo, imagina eu, professor, dando aula para você, aluno, aula presencial. E você ali naquele momento, você não tem uma cadeira, uma mesa, eu não tenho um quadro para escrever. Tudo isso que eu estou falando agora são bens. Eles geram benefícios para o negócio da escola. Agora, se é uma escola não tem cadeira, não tem mobiliário, você não vai ficar em pé, não tem lógica, a menos que não seja uma aula de dança, né? Aí é outro papo, não precisa ter esse mobiliário todo. Mas quando a gente está falando das nossas aulas de administração, de contabilidade, é necessário ter essa estrutura, tá, pessoal? Porque isso vai gerar muito benefício para o aprendizado de você, aluno. Então, se você identificar na sua empresa que esses bens geram benefícios, é ativo, tá? Agora, o que seria passivo? São obrigações, como a gente falou ainda há pouco, são obrigações da entidade que se deriva de eventos que ocorreram lá atrás, eventos passados, cuja liquidação espera que resulte a saída de recursos da empresa capazes de gerar benefícios econômicos. Então, se a sua empresa ela adquire um empréstimo, poxa, adquirir um empréstimo para quê? Para pagar outras pessoas, outras empresas, ou para expandir o seu negócio, para comprar bens, para poder comercializar. Isso não quer dizer que seja uma coisa ruim. Lá na frente pode ter uma repercussão muito positiva. Você pegou um empréstimo, agora você tem algumas filiais, vocês têm novos pontos de venda. O dinheiro em algum momento pode chegar, esse negócio pode fluir. Então, isso tem que ser representado em nosso patrimônio. Por isso, a obrigação é um elemento do patrimônio.
tá bom? Então, é um passivo, é uma obrigação. E, é claro, o patrimônio líquido é o valor residual, ou seja, a diferença entre ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. É uma diferença, a conta de subtrair. Eu não entendo porque as pessoas falam que a contabilidade é difícil. A gente só utiliza essas duas operações, a soma ou subtração. Real, verdade, pessoal. Então, esses recursos devidos aos sócios, seja em decorrência do capital aportado nas entidades e dos seus lucros gerados. A gente vai ver já já isso, essa representação, tá, pessoal? Então, receita, pessoal. O que é receita? Então, aqui são os conceitos fundamentais que a gente está trabalhando, tá, gente? As receitas. É o aumento de benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entradas de recursos ou aumento de ativos. Não estou entendendo nada. Então, vamos lá. Gente, a atividade fim da empresa é vender, vamos lá, vender torta. Vamos vender torta. Então, a gente vai vender essas tortas para quem? Para outras empresas, para outras pessoas. Então, o fato da gente se comprometer, transferir a posse dessa torta a outra pessoa é o fenômeno da venda, tá bom? Então a gente vende. No momento que a gente vende, a gente entende que pode, naquele momento, a gente receber o dinheiro pela venda, pela transação da torta, ou em algum momento receber esse dinheiro. Ou essa pessoa falar, pendura aí, eu não quero pagar agora, não posso pagar agora, eu vou pagar quando eu receber. Beleza, mas naquele momento a gente vai computar como receita, tá certo? Então, avançando aqui, nós temos a despesa, que é o contrário da nossa receita. A despesa, ela reduz os benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saídas ou redução dos ativos. Então, pessoal, se a gente tem um gasto associado à atividade, nós temos a despesa, tá certo? Então, poxa, gente, professor, me explica melhor. Aquele contador, o administrativo, os funcionários que são fundamentais ali para fazer o quê? Para estar elaborando as tortas, tá fazendo aquilo acontecer o negócio. Em algum momento, a remuneração daquelas pessoas tem que ser quitada. Então a gente entende esse gasto como uma despesa, tá? Então é o contraponto da receita. Que a gente vai ver aqui em nossa disciplina de introdução à contabilidade e vai ficar mais fácil. Nós temos aqui um primeiro exercício, tá? Para se operacionalizar a técnica de balanços sucessivos, a gente vai trabalhar, guarda esse nome aqui, ó, balanços sucessivos, de sucessão, um atrás um, aí depois vem outro, essa técnica vai estar sendo redundante, para ficar bem fácil para vocês compreenderem a contabilidade. Então a gente vai trabalhar aqui com o caso CIA Multiuso S.A., que ela foi constituída em 30 de novembro de 2015, com capital social de 200 mil. Então, nesse momento, ela foi constituída por sócios e decidiram começar esse negócio com 200 mil. Sendo que esse negócio ele foi constituído da seguinte forma. 150 aconteceu com dinheiro, foi em caixa, e vai ser classificado em disponibilidades. Eu vou mostrar para vocês aqui na demonstração, tá? E 50 mil, ele foi constituído de que forma? Em imóveis. Também é um ativo imobilizado. E essa empresa atua no segmento de comercialização de mercadorias. Então vamos avançar para compreender isso no próximo slide. Aqui, ó, tá aqui o exemplo da nossa companhia. Lembrando, CIA Multiuso S.A., essa é a nossa companhia. Então a gente tem a primeira representação do nosso balanço sucessivo. À esquerda nós temos o grupo do ativo. E de fato, o que aconteceu? Nós temos aqui, ó, a disponibilidade 150, ou seja, dinheiro da sociedade. E o dinheiro está sendo representado pela conta disponibilidade, tá? E a outra forma de incorporação desse dinheiro foi através de imóveis, no valor de quanto? Imóveis no valor de 50, não foi? 150 de disponibilidade mais 50 do imobilizado, nós temos o total do ativo em 200 mil, tá? Volto aqui para vocês olharem novamente aqui, ó, no slide anterior, ó. O capital social foi em 200 mil, certo? Sendo que o caixa, o dinheiro em espécie, foi no valor de 50 e, cadê? No ato da Constituição. E o restante foi em imóveis. Então, dos 200 mil, 150 foi para o nosso caixa, em disponibilidade, 50 para a conta de imóveis.
E do lado do passivo, que representa as obrigações do nosso negócio, está sendo representado na conta capital social. Pessoal, o total do ativo sempre tem que ser igual ao total do passivo. Então, se a gente somar os grupos aqui, ó, 150 do ativo circulante, que vai aparecer no próximo, não está aqui, mas vai aparecer no próximo, com o grupo ativo não circulante, 150 mais 50 dá 200, total do ativo, assim como no passivo e patrimônio líquido. O passivo circulante, nesse momento, ele não teve movimentação, mas o patrimônio líquido teve, aqui, ó, 200, oriundo do capital social, que foi o início da atividade, que deu um montante de 200 mil. E vamos começar a nossa brincadeira aqui, ó, aquisição de estoques à vista. Então, a primeira atividade, o primeiro fenômeno foi esse, ó. Em 1º de dezembro, a empresa comprou estoques para comercialização futura de 30 mil e pagou à vista, com os recursos disponíveis, ou seja, com os recursos do caixa. Então, pessoal, lembra que o nosso caixa começou com saldo de 150? Agora, ele está com saldo de 120. Por quê? Ele adquiriu, a empresa comprou estoques, ela comprou estoques no valor de 30. Então, houve uma permutação desse valor. Ele saiu da conta disponibilidades e foi para a conta estoques. Mas o ativo circulante continua com o mesmo saldo de 150. Então, o nosso patrimônio ele continua no mesmo valor, ou seja, o conjunto de bens, direitos e obrigações continuam no montante de 200 mil ao total do ativo. Ao total do passivo, 200 mil. Legal? Vamos avançar agora para o próximo fato que aconteceu da seguinte forma, aquisição de ativo imobilizado. Aí ele dá exemplo aqui, ó, foi um veículo adquirido à vista. Então, em 2 de dezembro, a empresa comprou um veículo que será utilizado para atividades de venda e entrega de mercadorias no valor de 60 mil. Foi pago à vista com recursos do caixa. Então, esse veículo, aqui, ele foi adquirido, tá aqui, ó, tá aqui embaixo, ó, no imobilizado, no ativo não circulante, veículo mais o imóvel. O valor de quanto? De atualizado aqui, o valor atual, foi 50 mais 60, foi para 110 mil o nosso saldo, tá certo? E ele foi adquirido do nosso caixa. Então, o caixa que estava com saldo de 120, agora está com 60. Mas por que 60? Que ele acabou de adquirir o quê? De adquirir um veículo, tá? Ele acabou de adquirir um veículo. Utilizou o dinheiro do caixa para adquirir um veículo. E o nosso patrimônio, pessoal? O nosso patrimônio continua com o mesmo saldo, de 200 mil. O total do ativo continua sendo igual ao total do passivo, 200 mil. Vamos agora para o terceiro fato contábil, aquisição de estoques a prazo. Bom, no dia 3 de dezembro, a empresa adquiriu novamente estoques, porém conseguiu negociar com seu fornecedor o prazo de 90 dias para o pagamento. O valor da compra de estoques a prazo foi de 18 mil. Então, a empresa ela adquiriu mais 18 mil. Então, o saldo de estoques da empresa ele passou de 30 mil para 48. Esse 48 já está o saldo de 18 mil, que está aqui no nosso enunciado, mais o saldo anterior de estoques, que eram 30 mil. Sendo, pessoal, que essa aquisição foi diferente. Foi uma aquisição por intermédio de uma obrigação. Aqui. Como a gente vê isso? A aquisição foi para pagamento em 90 dias. Logo aqui em nosso passivo circulante, nós temos o quê? Esse novo elemento aqui, 18 mil. Olha só que legal. E nesse momento, nosso patrimônio ele aumenta. De 200 mil, ele vai para 218 mil. Por quê? Porque nesse momento, a obrigação da empresa ela aumenta. E ela tem uma repercussão onde? Ela tem uma repercussão em nosso estoque, porque nós compramos estoques. Legal isso, né? Então, vamos avançar para o próximo exercício. Obtenção de empréstimo a longo prazo. A empresa vai aumentar suas obrigações? Sim. Ela vai adquirir mais dinheiro. Ó, em 4 de dezembro, a empresa obteve um empréstimo bancário no valor de 20 mil com vencimento em 2 anos. A taxa de juros de 12% ao ano. Aí aqui está a sacada do exercício. Para fins didáticos, foi considerado que o pagamento dos juros e do principal, do valor adquirido, ocorrerá integralmente no final dos 2 anos. Ou seja, a gente não vai considerar cálculos matemáticos mais complexos nesse exemplo não, tá? Basicamente, o nosso foco vai ser nessa obtenção de empréstimo a longo prazo no valor de 20 mil
E assim vai ficar, ó, a empresa aqui, ela obteve o empréstimo, certo? Esse dinheiro, ele foi para onde, esses 20 mil? Foi para disponibilidades, aqui, ó, disponibilidades, ó, de 60 aumentou o saldo em 20 mil, foi para 80. E no nosso passivo, nós temos o quê? O aumento dessa obrigação, que até então não tinha obrigação nenhuma, E agora nós temos um aumento da obrigação em 20 mil, oriundo desse empréstimo. E com isso, nosso patrimônio aumentou o valor. Agora, ele está 238 mil, né, pessoal? Então, os conjuntos de bens, direitos e obrigações subiu de 208 mil para 238 mil. Agora, a gente vai avançar agora para o enunciado 5, venda de mercadorias à vista. Em 15 de dezembro, a empresa vendeu à vista mercadorias no valor de 65 mil, recebendo em dinheiro. Então, ela faturou e vendeu isso e recebeu em dinheiro. Essa mercadoria estava em estoque e havia custado 25 mil. A venda de mercadorias, nesse caso, gera dois tipos de registro, sendo o primeiro referente ao reconhecimento das receitas e o respectivo recebimento. Então, pessoal, o que eu quero dizer? Nesse primeiro momento, a gente vai informar o faturamento, quanto que a gente vendeu, e depois a gente vai falar da baixa do estoque, a gente vai trabalhar o custo, tá certo? Então, nesse momento, a gente vai trabalhar aqui embaixo do patrimônio líquido, lembrando que essa aqui é a técnica de balanços sucessivos. Eu não estou trabalhando aqui a técnica tradicional, que é por intermédio de razonetes. Não, são balanços sucessivos, tá? Então, a gente tem aqui no resultado do exercício, a gente tem a receita de vendas no valor de 65 mil, tá certo? E esses 65 mil, ele teve uma repercussão direta no nosso caixa, porque essas vendas foram à vista. Foi vendido mercadoria e a venda foi à vista, veio para o nosso caixa. Então, aumentou o saldo para 145 mil. Agora, a gente vai tratar o custo. O segundo registro dessa quinta venda, desse quinto fato, foi a venda de mercadorias à vista. Então, o segundo registro é referente ao reconhecimento desse custo das mercadorias, representando a baixa no estoque. Então, o estoque, lembra que o estoque, o valor que tinha lá em estoque era 48? E agora ele foi para 23. Mas por que ele foi para 23? Gente, se a gente vendeu mercadoria, essa mercadoria ela saiu ela deixou de ser da empresa, ela foi para quem a gente vendeu. Então a gente precisa informar a nossa contabilidade que esse saldo ele não consta mais em nosso patrimônio. E foi o saldo de quanto? Foi o saldo de 25, representado aqui, ó, no nosso patrimônio líquido, ó, o custo das mercadorias vendidas aqui, ó, reduziu 25. E essa redução ela casa com a redução do saldo do nosso estoque. De 48 foi para 23. 6. Venda de mercadorias a prazo. Agora a gente vai fazer um enunciado um pouco diferente, né? Atualmente a gente vendeu à vista, o dinheiro veio direto para o nosso caixa. Agora a venda é a prazo. Ela não vai chegar ainda, a gente vai ter um direito. Então vamos focar aqui, ó. Em 16 de dezembro a empresa vendeu com prazo de recebimento em 90 dias. Mercadorias no valor de 26 mil. Essas mercadorias estavam em estoque e haviam custado 10. Novamente, a venda de mercadorias gera dois registros, sendo o primeiro reconhecimento da receita e a respectiva forma de pagamento desse primeiro. Então, vamos ver o primeiro aqui, ó. A gente vai utilizar a conta do ativo, que representa direitos, denominada por cliente. Então, em algum momento, nós vamos receber desse cliente o valor de quanto? De 26 mil. Tá certo, pessoal? E a gente vai reconhecer também, nesse momento, a nossa receita com vendas de 26 mil. Então, o saldo era 65 e foi para 91. Houve o aumento do nosso saldo. Tá? Então, nós estamos, nesse momento, reconhecendo aqui a nossa receita com a venda a prazo. Agora, nós vamos fazer o quê? Reconhecer o nosso custo, ou seja, dar baixa no nosso estoque, em virtude dessa venda a prazo. Então, a gente foi lá e deu a baixa do nosso estoque. A gente, primeiro, reconheceu o nosso custo aqui, que aumentou para 35, certo? 35 de 25 veio para 35. E a gente registrou a saída desse valor lá do nosso estoque. De 23 foi para 13. Olha só que bacana, nosso estoque está reduzindo de valor. Por quê? Porque a empresa está operando, ela está funcionando, ela está faturando, vendendo. Isso é muito bom, é necessário, porque o foco do empresário aqui é lucro. Então, por isso a contabilidade tem que espelhar muito bem as funcionalidades dessa empresa. Avançando para a sétima prática, a gente vai falar sobre a despesa com propaganda. Esse gasto ocorreu dia 20 de dezembro, a empresa fez um anúncio de seus produtos
em uma propaganda local de TV e, apesar de ter sido um anúncio feito em 20 de dezembro, a empresa só vai pagar por esse serviço em fevereiro de 2011, tá bom? Então, o valor de serviço ele aconteceu e foi no valor de 5 mil. Ou seja, pessoal, esse gasto, essa despesa que a empresa teve, ela não vai ter que desembolsar nesse momento. Mais para frente, sim. Mesmo assim, a gente precisa reconhecer essa despesa na nossa prática. Então, o que a gente fez aqui? A gente tem aqui registrado em nossa despesa com propaganda o valor de 5 mil, em virtude dela ter acontecido. E essa despesa de propaganda, nesse momento, a gente tem uma obrigação em dado momento pagar esse prestador de serviço, do serviço de propaganda. A empresa, nesse momento, a nossa empresa, a empresa aqui do Estudo de Casa, ela tem uma obrigação com esse credor no valor de 5 mil. Legal? Então, obrigação de 5 mil e a gente está apresentando aqui o custo com propaganda no valor de 5 mil. 8. Despesa com salários. Em 31 de dezembro, a empresa pagou aos seus funcionários salários no valor de 12 mil, referente ao mês de dezembro. Então, a gente tem uma outra despesa agora com salários. E, como a gente falou bem, a empresa ela fez o pagamento, a empresa pagou aos seus funcionários. E esse dinheiro saiu da onde? Saiu do nosso caixa, saiu da conta de disponibilidades. Está aqui, ó, conta de disponibilidade. O saldo era de 145, foi para 133 em virtude do pagamento dos salários. 9. Despesa com depreciação. Pessoal, depreciação é um fenômeno econômico que informa o desgaste daquele bem. Então, tá claro, a empresa ela tem uma frota de carros e com o passar do tempo, o desgaste desse carro vai acontecer pela utilização, pelo tempo, por N motivos. E esse desgaste ele precisa ser informado pela contabilidade. E é o que está acontecendo aqui agora. Ó. Despesa com depreciação. Em 31 de dezembro, a empresa registrou a depreciação dos veículos, do imóvel e do seu imóvel no valor de R$ 1.500. A depreciação corresponde ao desgaste desses bens em função da utilização e que representa, portanto, um consumo da vida útil daquele ativo. Então, a gente foi e registrou essa despesa com depreciação no valor de R$ 1.500, tá certo? E a gente tem uma conta que corrige o nosso ativo não circulante chamada depreciação acumulada. Então, debaixo desses dois bens, o imóvel e o veículo, a gente vai registrar esse desgaste de 1.500, tá? 10. Juros sobre aquele empréstimo que nós tínhamos feito lá atrás, nos enunciados anteriores. Então, considerando que em 4 de dezembro a empresa contraiu um empréstimo, nesse momento deve-se fazer a apropriação, ou seja, a escrituração, a contabilização desses juros, referente ao período de dezembro, no valor de 200, mesmo que tais juros somente sejam pagos no futuro. Então é assim, pessoal, mesmo que a gente vá pagar isso para frente, a gente precisa reconhecer porque o fato aconteceu. O fato aconteceu. Fatos acontecidos, aquilo que acontece, a contabilidade registra, porque a contabilidade ela vive de fatos passados. Ok? Vamos lá. Então a gente vai lá e registra o que? Essa obrigação da empresa com o quê? A obrigação da empresa com essa entidade, com o banco que emprestou o dinheiro. A nossa empresa, a empresa do Estudo de Casa tem que honrar esse pagamento, que é essa obrigação de 200. E nesse momento, a gente vai lá e registra a despesa com juros desse empréstimo no valor de 200. E a todo instante, pessoal, o que vocês observam? Olha, o patrimônio ele tem mudado bastante. Ele começou com 200 mil e agora está finalizando em 280. Olha só que legal. Houve uma evolução patrimonial. Muito legal, né? Então, balanço patrimonial. Aqui, agora a gente tem um balanço patrimonial prontinho, 31 de dezembro de 2016. Olha aqui, a gente tem as contas patrimoniais. A gente tem o grupo do ativo, com disponibilidade, 500 estoques, com os saldos naquela data, naquele momento. Ou seja, a última fotografia que a gente tirou dele, ó, aqui a gente ainda está finalizando. Aqui a gente finalizou o saldo de 172. Corresponde ou não? Aqui, ó, a última atualização. Ativo não circulante, a gente tem imobilizado e a depreciação acumulada. E nós temos aqui no passivo patrimônio líquido, nós temos o quê? Nós temos os fornecedores, nós devemos 18, contas a pagar 5. Passivo não circulante, nós temos um empréstimo bancário de 20 mil. A gente tem esses juros sobre o empréstimo bancário de 200, que a gente, em dado momento, a gente vai pagar. E no nosso patrimônio líquido, a gente tem aqui as contas que vão informar a evolução econômica do nosso negócio. E, de fato,
nós tivemos o quê? Nós tivemos o capital social, o resultado do exercício, que foi um lucro de 37.500, que foi a diferença das receitas menos as despesas, ou seja, menos os custos das mercadorias vendidas. Então, pessoal, a gente vai ver o detalhe dessa evolução patrimonial na demonstração do resultado do exercício logo agora, tá bom? Então, esse é o balanço patrimonial e agora vamos ver a demonstração do resultado do exercício. A DRE, também conhecida como DRE, ela apresenta, em uma demonstração própria, ela apresenta os eventos relacionados às receitas e despesas, que trata de demonstração do resultado do exercício, em complemento ao nosso balanço patrimonial, que a gente viu anterior, tá? O resultado do exercício é apurado por meio de confronto de receitas e despesas, que a gente viu aqui no balanço sucessivo, nessas últimas telinhas, nesses últimos slides, e é detalhado na demonstração do resultado do exercício, esse nosso resultado econômico. Então ficou assim, pessoal, lembra que a gente viu lá o lucro líquido de 37.300? Que razão que das receitas menos os custos de mercadoria vendida, que deu esse lucro bruto de 56 mil. Quando a gente tira aqui as despesas com propaganda, salários, despesas com juros, chega ao nosso lucro líquido de 37.300. Então, a nossa DRE, o propósito dela é para melhorar a compreensão da dinâmica patrimonial e é possível descrever todos os lançamentos ocorridos durante um período através de um quadro resumido dessas demonstrações. Então, tem aqui, pessoal, esse slide aqui, que vai estar disponível para vocês. A gente tem como ver a evolução desses 10 lançamentos, dessas 10 ocorrências, fatos contábeis no decorrer aqui da nossa explicação, tá? E depois vocês olham com calma. E nosso balanço patrimonial também, a gente consegue ver aqui a interferência nos dados patrimoniais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado nessa nossa aula prática desse estudo de caso. Foi um pouquinho grande, mas foi de coração. E até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.